Se estivermos falando do presidente da República, porque capitão é um termo genérico, nós precisamos imaginar o que é ser ladrão, Eliseu. Parece que para o pessoal que apoia Bolsonaro, ser ladrão é uma espécie de sinônimo de não ser de partidos de direita, ou talvez ser ladrão é sinônimo de ser de esquerda. Mas eu queria trazer mais uma vez, por causa dos problemas técnicos com o som, 3 eventos para que o Eliseu Rodrigues possa avaliar junto comigo, para ver se realmente faz sentido falar que o Bolsonaro não é ladrão. Antes de mais nada, eu queria que o Eliseu refletisse sobre a centena de imóveis que estão em nome do seu filho e se isso faz algum sentido, se há compatibilidade com a renda do Flávio Bolsonaro ter tantos imóveis dentro da cidade do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu queria que o Eliseu analisasse é uma denúncia feita pela esposa do Bolsonaro, a ex-esposa do Bolsonaro, quando ela fugiu do Brasil e pediu proteção, inclusive no consulado, ela deixou uma denúncia falando que o Bolsonaro recebia em malas R$100 mil por mês. Mas nada disso importa, afinal de contas, o Bolsonaro é uma pessoa que jamais se corromperia. Então eu queria trazer para você, Eliseu Rodrigues, eventos do passado que contam pra gente os eventos do presente. Hoje nós temos no governo Bolsonaro um personagem político muito conhecido pelo povo brasileiro, que é o Fernando Collor de Mello. Sim, aquele Collor que sequestrou a poupança, mas o Collor não é famoso só por sequestrar a poupança. O Collor fez uma jogada quando presidente da República. Ele aumentou o valor do dólar de uma forma absurda, isso porque naquela época era possível fazer uma coisa que chama-se câmbio sujo. Ele pegou e aumentou o valor do dólar, mas avisou para os seus amigos antes. Então várias pessoas do time do Collor compraram dólar antes, o dólar disparou o preço e essas pessoas ficaram 2, 3, 4 vezes mais ricas, simplesmente com uma informação privilegiada. A pergunta básica que a gente precisa se fazer é: esse dólar que aumentou de uma hora para outra com a redução do real, foi um dinheiro que foi produzido licitamente pelas pessoas que compraram dólar? Não. Esse dólar aumentou às custas da redução do real, o que significa de uma forma muito clara que quem pagou o enriquecimento dos amigos do Collor naquela época foram os brasileiros trabalhadores. O Collor está no governo e a gente nota que nesse momento uma coisa muito semelhante aconteceu com a Petrobras. O Bolsonaro anunciou uma intervenção na Petrobras. A Petrobras, ela precisa decidir se ela vai servir ao interesse nacional, ou seja, se ela vai servir a população brasileira ou se ela vai servir os acionistas. Eu, particularmente, sou totalmente contra essa coisa de acionistas na Petrobras, porque a gente fica sempre vivendo esse cabo de guerra. Para mim, a Petrobras deveria ser 100% pública e ter foco somente em você, cidadão brasileiro, e não nos mega milionários acionistas. Mas, queira ou não queira, e opiniões à parte, Eliseu Rodrigues, a Petrobras perdeu 75 bilhões de reais com um pronunciamento do Bolsonaro no sentido de intervir na Petrobras em favor da população brasileira. As ações da Petrobras caíram 20% imediatamente. Você sabe por que isso aconteceu, Eliseu? Porque a turma do Bolsonaro está preparada para comprar as ações da Petrobras nessa baixa de preços e logo depois disso, o Bolsonaro já está pronto para falar que não vai ter intervenção na Petrobras, não. Ou seja, da mesma forma que o Collor aumentou o dólar no passado, o Bolsonaro diminui o valor das ações da Petrobras agora. Ele e seus amigos compram ações da Petrobras, elas valorizam de um dia para o outro quando ele voltar a palavra atrás em relação à intervenção em favor do povo, e essas pessoas ganham muito dinheiro com isso. Uma coisa básica que a gente precisa pensar, Eliseu, durante todo esse processo não houve nenhum tipo de produção de riqueza. O que houve foi simplesmente uma queda no valor das ações, algumas pessoas perderam e venderam, e outras pessoas compraram, vai valorizar de novo, essas pessoas ganham dinheiro. Para você, Eliseu, um presidente da República, usar a sua posição
para fazer um malabarismo desse e ganhar dinheiro é uma coisa certa? Ou com isso a gente poderia dizer que ele é ladrão? E outro ponto que eu trouxe também para você raciocinar é um ponto ligado a uma área que poucas pessoas conhecem profundamente, que é a energia elétrica. A família do Bolsonaro tem empresas na área de energia elétrica. A gente não sabe se as empresas são do Bolsonaro e ele coloca em nome de pessoas da família, em nome de laranjas, ou se as empresas são de familiares do Bolsonaro. Mas eu vou te dar uma ideia. O Brasil compra de Itaipu grande parte da produção que é do Paraguai. A indústria de Itaipu ela é binacional, porque o melhor lugar para colocar a hidrelétrica era um local que pertencia ao Brasil e ao Paraguai. Então a energia que é produzida, ela é 50% brasileira, 50% paraguaia. O Brasil compra os 50% do Paraguai e utiliza no seu sistema elétrico. No governo Bolsonaro, uma empresa da família do Bolsonaro entrou no meio dessa negociação. A energia que é produzida pela maior hidrelétrica do Brasil, né, apesar de ser binacional, a energia produzida pela hidrelétrica que produz a maior quantidade de energia para a região sudeste, a metade dela passa por uma empresa do Bolsonaro, é comprada por uma empresa de um familiar do Bolsonaro e revendida para o Brasil. A quantidade de dinheiro envolvido nessa negociação, Eliseu, é suficiente para comprar todo o Guarujá, e não só um triplex do Guarujá. A quantidade de dinheiro, Eliseu Rodrigues, envolvido somente na jogada do horário de verão, e eu te explico. A energia elétrica, ela é vendida por empresas que produzem energia elétrica. E eu já falei com você, inclusive, que a empresa que está fazendo a negociata da energia de Itaipu é de um familiar de Bolsonaro. As empresas privadas que produzem energia elétrica, elas começaram a produzir mais energia elétrica depois que o Bolsonaro acabou com o horário de verão. As pessoas pseudo-intelectuais, os ignorantes e os leigos de boa fé, pessoas que não entendem, mas acham que foi uma coisa boa, eles não entendem que o Bolsonaro não acabou com o horário de verão para que você não acorde mais cedo. O Bolsonaro não está preocupado nem se você vai comer. O Bolsonaro não está preocupado se você vai ter vacina para a Covid-19. Você acha que o Bolsonaro está preocupado com a hora que você acorda? Claro que não. A jogada de modificar o horário de verão é permitir o aumento no consumo de energia elétrica. Mas por quê? Quanto maior o consumo de energia elétrica, mais essas empresas privadas vão vender energia para o governo. Para você ter uma ideia, Eliseu, a energia vendida por uma termoelétrica, ela costuma ser 400 vezes mais cara que a energia vendida por uma hidrelétrica. E essas termoelétricas, elas são operadas por pessoas do capital financeiro. Provavelmente o Guedes é dono de algumas termoelétricas. O Bolsonaro acabou com o horário de verão. Por causa disso, comércio, indústria, empresas, elas ficam com tudo ligado 1 hora a mais por dia. Isso tem causado explosão de transformadores no Brasil, isso tem causado queda de energia elétrica, isso tem causado muito problema no sistema elétrico, mas além de tudo isso, isso tem causado despacho de geração de energia elétrica por parte desses geradores, provavelmente alguns do próprio Bolsonaro. A energia suficiente, a energia que é vendida por dia, Eliseu, a energia que é vendida por dia nesse sistema de acabar com o horário de verão, não compra só um sítio em Atibaia, compra Atibaia inteira. E aí eu pergunto para você, com todas essas jogadas, né, a colorificação do governo Bolsonaro através dessa flexibilização da Petrobras para baixar o valor da ação, comprar ação, depois subir de novo. Esse esquema de intermediar a venda da energia de Itaipu, que no Brasil não deu em nada, mas lá no Paraguai rendeu a demissão do ministro, e esse outro esquema de acabar com o horário de verão para permitir o despacho de geradoras térmicas, para enriquecer geradoras térmicas, tudo isso são coisas que geram muita grana para o capitão. E você continua firme na ideia de que o capitão não é ladrão? Você acha que ele está fazendo tudo isso para enriquecer outras pessoas? E você acha que ele e a família dele, diga-se de passagem, um dos filhos tem mais de 100 imóveis, você acha que eles não estão ganhando nada com isso? Eliseu,
Olha, você realmente precisa... Eu não sei se o Eliseu é humano, né? Afinal de contas, Eliseu é o gado. A Voz do Gado de hoje é um oferecimento das funerárias Carol com K.